Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Celine da IME Canadá e o assunto da live de hoje é um programa da província de Ontário chamado In Demand, tá? Eu resolvi fazer a live hoje que eu percebi que muitas pessoas, na verdade, não estavam sabendo desse programa, tá? Quando ele é extremamente interessante, tem bastante vaga, tá? Não é um programa louco, né? Igual esses outros de Ontário que abre e fecha super rápido, um número muito grande de pessoas aplicando, tá? É um programa que tá parado um tempo, ok? Então tem vagas ainda, você não tem que ficar nessa corrida de tentar submeter, né? Conseguir uma vaguinha para depois, né? Dentro de 14 dias submeter a aplicação. Então é um processo que dá para você fazer com calma, tá? E o mais interessante é que eles, né, tem um componente de NOCs, né, dentro do NOC C e D, tá? Então eu vou falar detalhadamente sobre quais são esses NOCs e quais são as condições, os pré-requisitos que vocês precisam ter para poderem se encaixar. Uma coisa bem interessante, não é obrigatório estar dentro do Canadá nesse momento para você aplicar, ok? Então você pode sim ter completado já a sua experiência de trabalho, ter saído do Canadá e ainda assim se qualificar para ele. Então, para quem está fora do Canadá, isso também é um programa que te serve, tá? Eu vou começar, na verdade, falando mais um pouco dos NOCs. Eu acho que é por onde a gente deve começar, tá? Então, esse programa é o programa OIMP, tá? De Ontário, da província de Ontário, e é o programa In Demand, ok? Existe uma lista de NOCs. Eu vou começar pelos NOCs, que engloba todo Ontário, ok? Não importa se você tá, né, na Grande Toronto ou se você está fora. Esses 10 NOCs você pode usar para qualquer Ontário, ok? Então, são eles, tá? O NOC é 3413, tá? Que é Nurse Aides. Nós temos o 4412, que é Home Support Workers. Nós temos o 7441, que é Residential and Commercial Installers. Nós temos o 7511, que são os caminhoneiros. Nós temos 7521, que é Heavy Equipment Operator, exceto para crane, tá? Que seria, eu esqueci a palavra agora de crane, tá? É 7611, que seria ajudantes, né, na área da construção. Então, muita gente na área da construção aí em Ontário que pode muito bem se qualificar nesse programa. Caso não seja o seu perfil, mas você tem algum amigo que trabalha na área da construção, seria bom avisar para ele que tem um programa acontecendo, tá? E nós temos o 8431, que é o General Farm Workers, 8432, que é Nursery e Greenhouse Workers, desculpa, 8611, que é o Harvesting Laborers, e 9462, que são o Industrial Butchers, onde inclui também então, os açougueiros, tá? Então, essa lista, ele vale para todo o Ontário. Há algumas semanas atrás, eles também abriram uma outra lista. São mais 13 NOCs adicionais. Porém, esses NOCs não fazem parte de quem tem uma oferta de trabalho na área de Grande Toronto, ok? São para as áreas fora de GTA, tá? São eles, que é o 9411, que é o Machine Operator, tá? Nós temos o 9416, que é o Metalworking Machine Operators. Nós temos o 9417, que é Machining Tool Operators. 9418, que é Other Metal Product Machine Operators. 9421, que é Chemical Plant Machine Operators. 9422, que é o Plastic Processing Machine Operators. 9437, Woodworking Machine Operators. Se vocês repararem, a grande maioria, tá, dos NOCs fora da área de Grande Toronto é relacionado a operadores de máquina, tá? 9446, Industrial Sewing Machine Operators. Nós temos o 9461, que é o Process Control and Machine Operators. Esse 9461, ele é relacionado a pessoas de processamento de alimentos e bebidas, tá? 9523, que é Electronic Assemblers. 9526, que é Mechanical Assembler and Inspectors. 9536, Industrial Painters, tá? E 9537, que seria Other Product Assemblers, Finishers and Inspectors, tá? Então, essa é a lista de NOCs, tá? Depois dessa live, eu vou tentar colocar essa lista para vocês de uma forma mais clara. Então, o que acontece? Primeiramente, tá? A gente tem que ter essa experiência nesses NOCs que eu mencionei, tá? E a gente tem que olhar se você está na área de Grande Toronto ou fora para poder definir, então, se o seu NOC está dentro dessa lista.
Qual que é o segundo passo bem importante, tá? É ver as suas condições de requerimento. O que o programa exige? Que você tenha pelo menos 9 meses de experiência de trabalho em Ontário nesses NOCs, ok? Não precisa ser 9 meses consecutivos. Você pode misturar período de part-time, que são pelo menos 15 por semana, com períodos de full-time, que são no mínimo 30 horas por semana. Você pode misturar eles. Tem que ser feito de forma remunerada. Uma outra coisa bem interessante, essa experiência de trabalho não precisa ser necessariamente como empregado. Então, caso você tenha trabalhado como subcontratado, ok? Ou como self-employed, portanto, você tenha como provar essa experiência, ela pode valer. Então, são 9 meses de experiência de trabalho em Ontário, tá? E tem que ser num período de até 3 anos anterior a data da sua aplicação. Então, pessoas que vieram, que trabalharam aqui e foram embora por alguma razão, essas pessoas ainda podem se qualificar, portanto, que tenha uma oferta de trabalho. E eu entro daqui a pouco falando um pouco mais sobre a oferta de trabalho. Além da experiência de trabalho, o que você precisa ter? Você precisa ter também uma comprovação de proficiência de inglês, ok? Pode ser a prova do IELTS General Training ou pode ser a prova do CELPIP. Tem que ser um CLB 4. Se for a prova do IELTS, o que seria um CLB 4? Ele seria um Reading 3.5, tá? Um Writing Speaking 4 e um Listening 4.5. Se a prova for do CELPIP, seria 4 por habilidade. Além disso, o que você vai precisar provar? Que você tem uma graduação equivalente a um high school. Então, é mandatório, sim, que se faça a equivalência da sua graduação através de uma instituição reconhecida, assim como a WES, IQAS e por aí vai, tá? É uma condição que você você precisa, na verdade, usar isso dentro do seu processo. Então, IELTS feito ou CELPIP feito, equivalência, experiência de trabalho. E claro, você precisa ter também, tá, a intenção de morar em Ontário, ok? Essa é uma das outras condições que eles exigem, ok? Outra coisa interessante dentro do programa, né? Em relação ao empregador, tá? Como eu mencionei, né? Você pode estar fora do Brasil, fora do Canadá, desculpa, para você conseguir se enquadrar nesse programa, tá? Caso você esteja fora do Canadá, tá? É mandatório que o empregador faça, né, faça o recrutamento para provar que tentou recrutar canadense ou residente permanente e infelizmente não conseguiu ninguém, por isso que está trazendo um estrangeiro de volta, ok? Caso você já esteja no Canadá, tenha um work permit, ok? Ou que você tenha um LMAE com esse mesmo empregador, não tem a necessidade do empregador ter que fazer o requerimento do recrutamento, tá? Empregador agora, ok? Que é uma parte importante. O que empregador precisa ter? O empregador precisa estar no mercado há 3 anos, tá? Ele precisa ter, no mínimo, 5 empregados no payroll, como full-time, que sejam canadenses ou residente permanente, tá? Se for fora da área de Greater Toronto, pode ser 3 empregados e faturamento. Se for na área de Greater Toronto, são $1 milhão bruto por ano. Se for fora, são 500 mil, tá? Então, esse também é um requisito mandatório para que o empregador possa se qualificar. Como vai funcionar o programa? Se você cumpre com todos os pré-requisitos, você vai entrar no site do OIMP mesmo, da província de Ontário, você vai criar sua conta, vai submeter a documentação. O tempo de processamento, em torno de 30 a 60 dias para você receber o nomination. Recebeu o nomination, você aplica então a sua residência permanente, tá? Esse programa, ele não é ligado ao Express Entry, então ele é paper-based. O tempo de processamento dele vai ser um pouquinho mais demorado, tá? O tempo de processamento dele vai ser em torno de 16 a 18 meses para você receber a residência permanente. Mas o fato de você ter dado entrar na residência permanente, ok? Já provavelmente vai te permitir também aplicar para um Bridging Open Work Permit. O que isso quer dizer? Você vai poder aplicar para um visto de trabalho para você continuar trabalhando, né? Enquanto espera receber a sua residência permanente, ok? Eu vou ler um pouco das perguntas, porque provavelmente também é dúvida de outras pessoas e a gente vai então respondendo aqui. Vamos lá.
Boa noite, Celina. A área de hospital tem demanda em Ontário no OIMP? E quais seriam as áreas dentro de hospital que estão em demanda no OIMP? A oferta de trabalho pode ser pelo LMIA? Então, dentro dessa lista de in demand, tá? Nós não temos nada ligado à área de hospitality, ok? Então, dentro desse programa in demand, infelizmente, nós não temos, ok? O tempo de trabalho part-time durante o college, ele vale, tá? Dentro do manual do OIMP, tá? Dentro desse programa In Demand, não tem nada mencionando o tempo de experiência de trabalho enquanto estudante aqui, ok? Então, no nosso entendimento, se não está ali listado como uma experiência que não conta, muito provavelmente ele pode ser usado sim, tá? Quanto tempo vale a equivalência da graduação? Pergunta da Karina. Ele vale por 5 anos, tá? E a sua prova do IELTS ou CELP, ou prova de francês, caso você tenha francês, ele vale por 2 anos, tá? O TOEFL e IBT serve ou não, Wesley? Não, ele não vai servir. Somente o IELTS General Training, ok? Ou o CELPIP. Pergunta da Mara. A experiência precisa ser obrigatoriamente no NOC? Por exemplo, pode ser driver ou tem que ser exatamente truck driver? Ele tem que ser exatamente nos NOCs que eu mencionei, tá? Não é experiência relacionada. Pergunta do Renan. Pode ser non-profit organization que está no mercado há 99 anos para o INPE? Infelizmente, non-profits, ele não vai funcionar. Ele precisa ter um faturamento, tá? Karina, quantos... Ok, eu não sei se eu consigo entender a pergunta dela, tá? Provavelmente em relação a graduações e especializações, né? Qual deve validar? A especialização conta no Express Entry? Então, se você tá falando de um programa de Express Entry, tá? Sim, qualquer graduação, pós-graduação, especialização, ele vai contar. Para o programa que eu estou falando agora, do In Demand, ok? O que você precisa é ter no mínimo um high school, uma equivalência de high school. Isso seria o suficiente para os requisitos desse programa In Demand que eu estou falando, tá? Elaine tá perguntando se tem carga horária semanal mínima para esse programa. Ele tem, tá? A oferta de trabalho, vamos lá. A oferta de trabalho, ele precisa ser full time, de no mínimo 30 horas por semana, ok? Os 9 meses de experiência, sim, ele pode ter sido, tá? Feito de forma full time ou part-time equivalente, tá? Uma outra coisa importante. Dentro desse programa, vai ser exigido também que o salário oferecido a você seja um salário mediano de acordo com a província de Ontário para o seu NOC, tá? Não é o salário mínimo da província geral, é o salário mediano da província para o NOC específico. Vamos lá. O que caracteriza uma job offer? Já está trabalhando ou precisa achar um novo emprego e ser chamado? Então, essa job offer que a gente está falando, tá? O empregador, ele vai precisar te fazer uma oferta de trabalho por tempo indeterminado. A gente vai até, inclusive, mostrar contratos que vocês assinaram anteriormente, caso já tenha passado mais que 6 meses. A gente vai precisar de um novo contrato, onde ele diz claramente, né, que ele vai te dar suporte para um processo de residência permanente juntamente à província e que ele tem intenção de ficar com você por tempo indeterminado, tá? Aqui a pergunta da Ana, né? Se eu posso falar mais sobre a experiência exigida, posso ser self-employed e contar, basta arrumar uma oferta de emprego? Ana, essa experiência de trabalho, ela pode ser usada, a experiência pode ser usada durante o período que você foi self-employed, ok? Mas essa oferta de trabalho que você vai estar recebendo, você precisa ser mandatoriamente como empregado deles, ok? Então, no seu novo contrato, eu diria, você não pode ser mais self-employed, você não pode ser subcontratada. Bem importante isso, tá? Pergunta da Elaine. Se tem problema se eu pedir para o empregador mudar a descrição do meu cargo para ficar no NOC do pedido? Elaine, a gente precisa entender o seguinte, eu preciso ver qual a descrição das funções para ver em qual NOC você cabe, tá? Agora, se a descrição das suas funções não couber dentro desses NOCs, você não vai se qualificar. Ontário é bastante chato em relação à documentação, tá? O NOC, a descrição das funções tem que bater dentro desse NOC, ok? NOC B está nessa lista? Não, né? A maioria, na verdade, os NOCs que nós falamos aqui são todos C e D, tá? NOC B não faz parte desse programa, Thaís. Se você tem uma experiência de trabalho no NOC B, você vai ter que ficar de olho no programa, né? OIMP, que seja como a Job Offer, pelo programa do Skill Worker ou pelo outro programa dos alunos internacionais, ok?
Que mais? Quais são as outras dúvidas que nós temos aqui? Pergunta do 10, tá? É possível validar o MBA no WS? Para fins de Express Entry, tenho que validar o ensino médio? Vamos lá, Décio, para o Express Entry, você tem que fazer a equivalência, ok? Não é validação, tá? Não é revalidação. É equivalência do seu highest level of education. O que isso quer dizer? Então, se você tem, né? Se você tem um MBA, no caso, seja um mestrado, você vai fazer a equivalência do seu mestrado. Se você tem uma graduação e uma pós-graduação, você vai fazer dos dois, tá? Se você tem um doutorado, você faz somente doutorado. Não há necessidade, caso você tenha qualquer estudo acima do ensino médio, fazer a equivalência do ensino médio, tá? Pergunta do Gui. Trabalho remoto é considerado em algum programa de imigração? Não é considerado, tá? Essa nossa experiência de trabalho ela tem que ser fisicamente no Canadá. Experiência trabalhando remotamente para uma empresa canadense, infelizmente ela não pode contar como experiência canadense. Ok. Data Protection Officer entra na lista de demanda, pelo que eu vi aqui, não, tá? Mas a gente tem que entender o seguinte, nem sempre é somente pelo título. Eu tenho que entender a descrição das suas funções para ver em qual NOC você está e para ver se você está nessa lista ou não, tá? Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Eu acho que as perguntas que estão aqui, elas já estão muito, né, relacionadas ao que nós conversamos, tá? Exatamente isso, gente. Não é o nome do cargo, e sim a descrição da função, né? A descrição das funções que você exerce é que vai fazer você se enquadrar no NOC, tá? Então, só um resumo, tá? O programa In Demand, ele está aberto. Existe uma lista de NOCs específicos. Você precisa provar 9 meses de experiência de trabalho em Ontário, ok? Não precisa ser consecutivo, pode ser feito de forma part-time ou full-time equivalente, sendo empregado ou self-employed. A gente tem que todas as comprovações. Inglês no mínimo CLB 4, equivalente diploma equivalente a no mínimo high school e ter também, né, a intenção real de morar na província de Ontário. Com essa oferta de trabalho, vocês podem dar a entrada. Como eu falei, de repente, se você não se enquadra, mas tem um amigo que se enquadra nesse programa, mostre para ele a nossa live, pede para ele entrar em contato com a nossa equipe. O nosso atendimento inicial, ele é gratuito, tá? Então, vocês podem fazer o contato pelas nossas redes sociais, pelo e-mail do Contest, que é contact@ime-canadá.com. A equipe vai ter o maior prazer em ajudar vocês, tá? E uma última pergunta da Elane, antes de encerrar, remuneração por peça e não por hora. Dá para aplicar? Não. Nós estamos falando de salário por hora, tá? Então, como empregado, tá? O seu salário é por hora e tem que obedecer o salário mediano de acordo com a província. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto com um webinar gratuito falando sobre LMIA, né? Quais são os processos de LMIA, o custo para o empregador, o que o empregador precisa fazer e tudo mais que vocês vão precisar entender sobre esse processo. Qualquer dúvida, avisa a gente. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.